Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Lito e eu estou continuando agora a série sobre economia, ou melhor, economia além do crescimentismo, desse vício no crescimento. Hoje eu vou falar do trabalho de uma economista chamada Kate Raworth, que já apresentou o trabalho dela na Assembleia Geral da ONU e já apresentou o trabalho dela no movimento Occupy Wall Street, né? E em todos os lugares, em todos esses dois lugares e tantos outros, ela é muito bem recebida. Então o trabalho dela deve ter algo de legal para contribuir para esse debate. Mas antes, eu queria entrar numa pergunta que eu acho que o trabalho dela vem tentar responder, que é o seguinte: qual é o objetivo da ciência econômica? Então, em algum vídeo eu falei que economia, esse termo veio lá dos gregos, né, de oikonomia. Então, de Aristóteles até aqui, um monte de gente tem tentado, vamos dizer assim, essa ideia vem evoluindo, né? Ela vem se adaptando ao seu tempo. Então, por exemplo, o primeiro cara a propor uma definição para economia política foi um advogado escocês chamado James Stewart. Na verdade, tem outros pensadores que nomearam economia política antes. Talvez o primeiro não seja a melhor forma de apresentar. Mas o James Stewart, um advogado escocês, lá em 1767, ele falou: o objetivo dessa ciência, da economia política, é garantir a subsistência para todos os habitantes, eliminar as circunstâncias que tornam suas vidas precárias, prover tudo o que é necessário para suprir os desejos da sociedade e empregar os habitantes de tal maneira que se crie relações recíprocas para que os vários interesses os levem a prover um ao outro com seus desejos recíprocos. Eu achei bem interessante essa definição. Vale ressaltar que quando ele fala habitantes aqui, ele está falando de basicamente homens não escravos, né? Então, escreveu num tempo, então nesse tempo significava isso, né? A época significava isso. Bom, eu achei legal, assim, fora esse pequeno detalhe importantíssimo, a gente está falando de relações recíprocas, de não ter vidas precárias, de vínculo entre as pessoas, etc. e tal. O Adam Smith, o famoso Adam Smith, uma década depois, estava escrevendo, publicando suas obras, ele falou que a economia política tinha então dois objetivos: prover renda e ou subsistência para as pessoas, ou melhor, que as pessoas possam garantir para elas mesmas renda e subsistência, e dois, prover ao Estado receita suficiente para os serviços públicos. Eu achei bem legal essa definição, até porque o Adam Smith ele é confundido como se fosse um pensador daqueles que acham que Estado não tem nenhum lugar na sociedade, etc. e tal. Não é bem o caso se você for lá ler o trabalho dele. E então foi o John Stuart Mill, enfim, tantos e tantos pensadores vêm definindo e redefinindo o que significa economia, ou melhor, qual é o objetivo da economia, e principalmente, se a gente puder aí botar uma bandeirinha, né, nesse processo que é contínuo, mas principalmente na década de 30, a gente tem dois movimentos bem legais acontecendo. O governo americano contratou um estatístico chamado Kuznets, para que ele pudesse desenvolver o que hoje a gente conhece como PIB, né, GDP em inglês. Então, na época, ele desenvolveu o GNP, que é muito parecido com o GDP, com algumas alterações. E então, o Kuznets, lá na década de 30, vamos dizer assim, cunhou pela primeira vez mais formalmente, de forma bem rigorosa matematicamente, o que hoje a gente entende como PIB. E na mesma época também, só para vocês terem noção, né, da definição de economia, como ela veio evoluindo, o Jacob Weiner, que é um dos caras da escola de Chicago, que a gente está tão famosa, o nosso ministro da economia hoje é filho da escola de Chicago, a definição dele era: economia é o que os economistas fazem. Né? Então é muito doido como veio evoluindo óbvio, não era uma só voz dizendo isso, né? Eu estou pensando aqui uma definição só do Jacob Weiner do que era economia. Então, nessa época, o que é importante, na década de 30, acho que muito devido a esse feito do Kuznets, né, que foi muito importante para o Roosevelt, se eu não me engano, era o presidente americano, que fez o New Deal, o famoso New Deal para sair da Grande Depressão, ajudou os Estados Unidos a conseguir se orientar em relação à guerra, né, como é que a economia dela respondia à guerra, enfim. Muito importante as contribuições que o PIB trouxe à época, mas foi mais ou menos nessa época também que começou o que a gente entende hoje, que a gente chama de engenharia econômica. Eu peguei uma definição aqui do Janetti, Eduardo Janetti, um ótimo filósofo economista brasileiro. No seu livro Vícios Privados, Benefícios Públicos, ele define engenharia econômica assim: a engenharia econômica baseia-se em hipóteses comportamentais altamente simplificadas e padronizadas
sobre as quais são construídos modelos formais sofisticados. Ou seja, nessa época a gente ficou tão apaixonado pelas nossas contas, pela forma maravilhosa que a gente tinha de conseguir traduzir a complexidade do mundo em números, que a gente começou a fazer simplificações muito grosseiras em relação à natureza do ser humano, em relação ao que é uma vida que vale a pena ser vivida, e a gente foi simplificando a natureza da vida para conseguir então desenvolver fórmulas sofisticadíssimas, né? Hoje, se você vai tentar entender os modelos matemáticos que a gente tem de economia, eles são realmente muito complexos, e a base deles é uma simplificação da vida. Então, principalmente a partir dessas décadas de 30, década de 40, a gente tem a economia, não é um monolito, né? Ou seja, não é um só movimento, tem vários movimentos acontecendo junto, mas a economia é cada vez mais focada então nessas simplificações, e aí a gente tem o PIB saindo como vencedor aí do que é o objetivo da economia no final das contas, é conseguir melhorar o PIB, porque entende-se que ao melhorar o PIB, ao melhorar o PIB per capita, a gente está conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, acho que é bem claro, se você está aqui nesse canal há um mínimo de tempo, você sabe que eu discordo desse pensamento, né? E aí a gente tem várias vozes muito importantes discordando. A gente pode falar, por exemplo, de 4 prêmios Nobel de Economia, que eu não conheço tantos trabalhos assim, mas o Amartya Sen em 98, prêmio Nobel, Stiglitz em 2001 e agora em 2019 o Abhijit Esther. São todos críticos da maneira como a gente vem entendendo então o desenvolvimento econômico, como se o PIB pudesse servir de proxy, ou seja, de marcador, que a gente pudesse falar assim, o PIB aumentou, a nossa vida melhorou. Então esses são alguns autores, mas curiosamente o próprio Kuznets, o cara que desenvolveu a ideia de PIB lá atrás, foi um dos caras mais críticos da ideia de PIB. Então assim, o PIB é legal, acho que ele achava o PIB legal, mas o PIB definitivamente não não vai conseguir resumir o que é o bem-estar de uma sociedade. O Kuznets, ele ressaltou que, primeiro, o PIB só mede o que tem valor no mercado, né? Então no último vídeo eu falei sobre isso. E o que é produzido, entre aspas, em casa, o que é produzido pela sociedade fora do mercado e o que é produzido, entre aspas, pela natureza. Nada disso entra no PIB e isso é necessário para que a vida seja possível. Além disso, ele ressaltou que o PIB é uma medida de fluxo e não de estoque. Se você não entendeu isso, tranquilo, mas para quem curte economia acho que vale dizer isso. E ele fez alguns outros comentários, como por exemplo, o PIB não diz sobre para quem está indo essa renda, né? O PIB não diz assim, cresceu, mas cresceu como? Cresceu quanto? Cresceu para quem? Como é que foi distribuído? Então tem várias coisas aí que estão fora de uma medida de PIB. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas então se tem tanta gente tão boa falando que o PIB não é tudo, por que o nosso debate, principalmente na mesa de bar, principalmente na graduação, né, no início do debate econômico, ou, por exemplo, quando você vê um político na TV, né, falando se a gente está bem ou se a gente está mal, está falando de PIB, ou você vê no jornal, está falando de PIB. Por que isso? Bom, imagino que tenham vários motivos. Eu vou trazer 2, que eu acho interessantes e que me parecem muito válidos. Primeiro, a ideia que a gente tem sobre evolução, né? Quando a gente pensa na humanidade, a gente pensa, a gente estava lá atrás, né? Os nossos ancestrais de muitos e muitos anos atrás andavam de 4 e de repente tem o Homo erectus, né? A gente se levantou e de repente a gente está conseguindo pensar e a gente está conseguindo criar ciência, né? Então a gente está evoluindo como se fosse uma ascensão, é parecido com um bebê, né? O bebê está ali deitado, ele começa a engatear, aí ele começa a andar meio estranho, de repente ele começa a andar, ele começa a correr, ele consegue pular. Então a gente tem como uma metáfora de evolução da vida, a gente tem essa ideia de crescimento, como se crescer fosse evoluir. Então acho que essa é uma coisa que filosoficamente, na maneira como nós ocidentais enxergamos o mundo, a vida, essa ideia de crescimento para a gente é como se fosse semelhante à ideia de evolução. Isso é mais filosófico. E depois tem um segundo motivo muito prático, né? Que é simples. Como é muito difícil a gente dizer o mundo está melhor hoje ou pior, a sua vida está melhor hoje ou pior do que ontem. O PIB permite que a gente, de uma forma relativamente simples, compare. Ano passado a gente estava assim, esse ano a gente está assim, então a gente melhorou. Essa é a bússola que a gente usa para conseguir medir se o nosso mundo está melhorando ou não. E aí que entra a Cates. A Cates vai falar assim, não, gente, calma aí.
a gente precisa de formas melhores para navegar no século XXI, a gente precisa de formas melhores, mas que sejam factíveis, que sejam simples, que sejam aplicáveis. Então, por exemplo, uma boa crítica que se faz ao bolo da Hazel Henderson, que eu apresentei no último vídeo, é que, beleza, ele é bonito, ele pode ajudar a gente a ver o mundo de uma forma diferente, mas ele não é prescritivo, né? Ele não diz pra gente, ok, mas o que eu faço com isso? Sei lá, reflete aí sobre a sua vida, né? Vê o que você pode fazer. Mas a Kate falou assim, não, eu vou fazer uma coisa mais pragmática, uma coisa que a gente realmente consiga agir em cima disso. Então, ela propõe uma bússola que ela e eu consideramos, e tantas outras pessoas consideram melhor para a gente conseguir navegar no século XXI. E que bússola é essa? Bom, é aí que entra o donut. E ela fala assim, bom, talvez esse seja o único donut que realmente faça bem para a gente como seres humanos, né? Então, que donut é esse? Vamos voltar então para qual o objetivo da economia. A Kate fala assim, bom, o que permite que vivamos vidas prósperas? O que significa uma vida próspera? Como é que a gente pode medir isso? E aí, tradução minha, já tem o livro da Kate em português, mas eu li ele em inglês, eu tenho ele em inglês, então eu fiz a minha própria tradução aqui, tá? Que é assim, um mundo em que todas as pessoas vivam suas vidas com dignidade, oportunidade, comunidade, e onde possamos fazer isso dentro dos limites do planeta que nos dá a vida, é um sinal de que a gente está indo bem. Então é aí que a gente tem que mirar, segundo a Kate, né? Ou seja, como é que a gente pode viver vidas dignas dentro dos limites do planeta? E é aí que ela cria o seu donut, né? E é aí que a gente tem esse modelo, esse framework, né, a palavra bonitinha, para conseguir medir se a gente está indo bem ou se a gente não está indo bem. Então, como é que funciona essa ideia do donut? Bom, imagine um donut mesmo. Eu vou botar aí uma imagem do donut. O que é o donut? O donut é assim, nós como humanidade, nós devemos viver onde tem a massinha do donut, onde é a comida mesmo. A gente não pode nem estar no centro, que é vazio, e nem estar fora do donut, que também é vazio. O lugar seguro e bom para a humanidade é dentro do donut. Então, vou tirar agora a imagem do donut do docinho e vou botar a imagem do donut da Kate. Então, o que a Kate propõe? A Kate propõe que, para a vida humana ser possível, ser digna, a gente tem um chão. E ela, muito malandramente, não foi reinventar a roda. Ela falou assim, não, quem é que está falando disso? Né? Quem são os cientistas? Enfim, onde é que está o debate público quando a gente fala de o mínimo necessário para ter uma vida que vale a pena ser vivida? Bom, a gente pode encontrar isso nas ODS, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que foram desenvolvidos pensando justamente numa vida que vale a pena ser vivida. O que a gente precisa como humanidade fazer, no que a gente precisa trabalhar para conseguir ter uma vida legal. Então a gente precisa de energia, a gente precisa de água limpa, a gente precisa de um teto na cabeça, a gente precisa de alimento suficiente, a gente precisa de educação, a gente precisa de voz política, a gente precisa de um monte de coisas. E a ONU já definiu algumas dessas coisas. O que a Kate malandramente fez? Falou assim, bom, beleza, então vou usar isso como chão do nosso donut. Então é assim, ela pegou os indicadores da ONU, ela pegou a forma como a ONU tem medido, tem proposto isso, tantos países estão correndo atrás e tantas empresas estão correndo atrás também, e falou, bom, a gente tem que ter o mínimo isso, né? Então a gente vai preenchendo esse espaço do centro, assim, se a gente não tem nada de alimento, se ninguém tem alimento num país ou no mundo, está zerado essa medida que vai do centro até o chão. Né? E se todo mundo tem alimento suficiente, então a gente preencheu toda essa fatia da pizza. Então a gente tem todas essas fatias da pizza social, vamos botar assim. Né? Então o que a gente quer como humanidade é preencher tudo isso. Todo mundo tem que ter energia, todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem que ter alimento, etc. e tal. Mas a gente tem que fazer isso dentro dos limites do planeta. E quem é que está falando dos limites do planeta? Bom, tem o pessoal lá do Centro de Resiliência de Estocolmo que fala dos planetary boundaries, né, dos limites planetários. Então a gente tem aí os limites planetários dos quais a gente não pode superar, né, dos quais a gente não pode ir além. Porque além desses limites planetários a gente não consegue garantir a sustentação da vida humana na Terra. Então o que a Kate trouxe para a gente é isso, olha gente, a gente tem que ficar dentro desses limites planetários e conseguir entregar dentro desses limites planetários todos esses indicadores sociais. Esse é uma nova maneira, uma nova bússola para a gente conseguir se orientar do ponto de vista da economia.
Então vamos tentar dar uma comparada nessas bússolas, né? Então a gente pode ver, primeiro pegar a bússola que a gente tem usado. Eu torço muito para não estar fazendo aqui o que muita gente faz no YouTube, que é a estratégia do espantalho, né? Você pega o argumento que discorda de você, ridiculariza ele, simplifica ele e aí depois sai dando porrada. Eu espero não estar fazendo isso, tá? Então eu entendo que o PIB tem sua utilidade, pode ser muito bacana para medir uma série de coisas, mas isso aqui, ó, se você entrar no Banco Mundial, esses aqui são os dados da evolução do PIB mundial ao longo dos anos. Eu botei aqui, ó, 1972 até 2018. Foi assim que evoluiu o PIB. A sensação que eu tenho é assim, beleza, ótimo. O que? Estamos crescendo, a vida está melhor, estamos melhorando. Mas e aí se você começa a pegar algumas coisas, tipo expectativa de vida caindo nos Estados Unidos, mesmo com a economia deles crescendo, você fica assim, talvez esse número aqui não me diga tudo, né? Como é que eu posso qualificar melhor esse crescimento? As pessoas estão melhores, as pessoas estão mais felizes, o bem-estar aumentou e do ponto de vista planetário, qual o impacto que tem esse crescimento? Ele é um crescimento que pode ser sustentado ao longo do tempo? Então, vamos dar uma olhada no que a Kate sugere para a gente. A gente já tem uma proposta de um donut mundial, né? Como é que a gente está como mundo em relação ao donut, ou a rosquinha. Deixa eu falar em português, que eu não falei até agora. A rosquinha. Então, olha, como mundo, tudo que está em vermelho ali no meio é o que a gente está abaixo do nosso chão, né? Então a gente tem que entregar ainda um monte de coisas, do ponto de vista de igualdade de gênero, do ponto de vista de voz política, do ponto de vista de paz e justiça, enfim, né, em todas as dimensões a gente ainda tem o que caminhar. Não é à toa que são objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente ainda tem que caminhar para alcançar os nossos objetivos. E do ponto de vista de limites planetários, a gente tem 9 limites planetários. 2 deles a gente não tem indicador para medir se a gente chegou neles ou não, se a gente ultrapassou eles ou não, que é a poluição do ar e poluição química. E o que a gente vê é que tem 4, muitos deles ligados em especial à agricultura, se você for olhar mais profundamente, que são mudanças climáticas, o uso, né, o abuso, assim, o quanto a gente está botando nos solos, eventualmente no mar, nitrogênio e fósforo, o uso da terra, né, a conversão do uso da terra e perda de biodiversidade. Perda de biodiversidade em especial é um que me toca, eu acho que é algo que a gente não está, de maneira geral, botando tanto no radar, e a gente teve no Brasil um caso muito triste, né, dramático nesse ano, que foi a morte, assim, o genocídio, né, das abelhas. As abelhas, por exemplo, são importantíssimas para a gente ter comida, né? O agronegócio não consegue se bancar se a gente não tiver os polinizadores. As abelhas são importantes polinizadoras. Então, mesmo se você não se importa, odeia a natureza, enfim, não sei, a nossa vida na Terra é necessária. A nossa vida na Terra se desenvolveu com uma série de outras espécies junto aqui com a gente. Se a gente mata essas espécies, todas elas têm alguma função no sistema, todas elas de alguma forma desempenham alguma função, inclusive o ser humano, mas esse é um papo para outro vídeo. Todos nós estamos aqui juntos criando mais vida. Então, na medida em que a gente vai perdendo espécies, a gente vai perdendo a capacidade de sustentar a vida. Então, hoje, como planeta Terra, né, como humanidade no planeta Terra, 4 dos 9 limites planetários a gente está superando, sendo que 2 a gente não sabe como medir, então a gente não sabe exatamente como está. E todos os indicadores sociais que a Kate botou aqui, a gente tem que trabalhar ainda em cima. E aí, o que eu acho que é muito legal, a Kate está fazendo um trabalho. Bom, a criançada aqui no fundo é que eu estou numa escola, tá? Então, acho que dá um clima mais leve para o filme, né? Já que é um filme de economia, é bom ter umas crianças falando no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Então, o que a Kate está fazendo agora é falando assim, tá bom, mas como é que está cada país? Como é que está cada cidade? Como é que está cada empresa? Como é que está cada pessoa em relação a tudo isso, né? A gente consegue medir a nossa renda, a gente consegue medir a renda da empresa, a renda do país, a renda da cidade, a renda do mundo. Será que a gente consegue também fazer as rosquinhas em todos esses níveis aí? Então, a gente tem um primeiro experimento que não é exatamente o donut como a Kate apresenta e eu apresentei para você,
mas que é que foi um professor da Universidade de Leeds, ou uma equipe lá na Universidade de Leeds, que fez isso que eu achei muito legal. Então, assim, ele não botou aqui exatamente os limites planetários e nem exatamente os indicadores que a Kate botou. Eu acho que é por conta da viabilidade, assim, de ter esses dados públicos, de ter esses dados disponíveis. E aí você pode comparar. Então vamos imaginar assim, isso é quase a rosquinha como a Kate fala, inclusive ela divulga esse site aqui pra gente ir lá e procurar e ficar brincando. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos comparar, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil. É óbvio que o PIB e o PIB per capita dos Estados Unidos é muito maior do que o do Brasil. Mas como é que a gente está em termos de rosquinha? Bom, os Estados Unidos já entregou quase todo o chão social. Tem dois fatores, né, duas fatias da pizza do chão social aqui dessa rosquinha que eles não estão entregando. Desigualdade social. Então, desigualdade, a gente pode falar assim em outro vídeo, é um fator que já tem sido comprovado como ele impacta negativamente a vida humana. E aí eu não estou falando que todo mundo tem que ser igual, tá? A desigualdade é que nem, eu vi um dia, a desigualdade é que nem pimenta. Você quer ter um pouquinho na sua comida porque ela dá um tempero, deixa mais gostoso, mais interessante, mas desigualdade demais estraga a comida e estraga a sociedade. O que a gente tem visto hoje nos Estados Unidos é a desigualdade aumentar junto com o crescimento da economia deles. E também desemprego, né? Ou melhor, emprego. Então esses são os dois fatias da pizza social que eles não entregaram e o Brasil tem mais o que trabalhar. Então, bom, primeiro os dados aqui estão desatualizados porque o emprego no Brasil está legal, só que a gente sabe que hoje o emprego no Brasil não está tão legal assim, né? Então eles pegaram esses dados, eu não sei exatamente quando são, eu posso dar uma olhada depois e botar aqui. Mas, por exemplo, saneamento básico é algo muito sério que a gente hoje não tem no Brasil como a gente poderia ter. Qualidade da democracia, né? Nossas instituições democráticas. Desigualdade, a gente está muito pior do que os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos esteja piorando e seja uma crítica que a gente pode fazer, o Brasil está muito pior. É um dos piores países do mundo, né, do ponto de vista de desigualdade. Agora, a gente pode comparar isso com qual é o custo que a sociedade brasileira tem do ponto de vista de meio ambiente para conseguir entregar isso que entrega de social e qual é o custo que os Estados Unidos têm para entregar o social. Ou, se a gente quiser fazer uma comparação um pouco mais como é que fala, contrastante, a gente pode botar aqui a Costa Rica. Então, tem muitos outros indicadores, além desse da rosquinha da Kate, tem o Happy Planet Index, o HPI, tem o GPI, tem o FIB, enfim, tem vários outros cientistas, economistas enfim, pessoas pensando outras maneiras da gente medir progresso. Costa Rica é uma queridinha em alguns desses indicadores. Por exemplo, o Happy Planet Index, o índice do planeta feliz, Costa Rica, a última vez que eu vi, estava em primeiro lugar. E olha só que interessante, do ponto de vista social, Costa Rica e Estados Unidos são comparáveis nesses dados aqui, né? Um pouquinho mais de desigualdade na Costa Rica, mais de desemprego nos Estados Unidos, mas eles estão mais ou menos iguais. Agora, do ponto de vista ambiental, né, a Costa Rica é muito mais eficiente em conseguir entregar bem-estar para a população, custando pouco para o planeta. Está fazendo sentido isso? Então, isso aqui já está rolando nesse site aqui do Leeds. Eu vou botar o link dele num comentário fixado aqui junto com outras referências. E eu sei que tem uma galera evoluindo em tentar trazer isso para as empresas. Então, além do seu fluxo de caixa, do seu DRE, do seu balanço patrimonial, não sei quais relatórios financeiros você tem, como é que seria também avaliar se a empresa está indo bem ou não, olhando para a rosquinha dela, né? Como é que está a sua rosquinha? Ou melhor, como é que está a rosquinha da sua empresa? Então, isso é um pouquinho do Donut da Kate. Eu tentei fazer um vídeo mais curto do que os outros que eu estou fazendo. Fica à vontade para fazer comentários, críticas, sugestões, dúvidas. Eu vou ficar amarradão de poder responder. E aí aquele jabazão, né? Não esqueça de seguir o canal, recomendar para os seus amigos. Mas para mim o mais importante é a gente seguir a troca aqui. Quero saber o que você achou, como é que isso chega aí, o que eu falei que ficou muito simplista, o que eu deixei de fora da conversa, e vamos seguir esse papo. Tá? Os próximos vídeos vão seguir sendo de alguma maneira falando sobre desenvolvimento econômico além desse nosso vício no crescimento. Beleza?
Então espero que você tenha curtido e até a próxima.